Boa noite, caros telespectadores da Record News. Neste momento, estamos iniciando mais uma edição do seu já tradicional Conexão ND. Hoje, com um convidado muito especial, tema da atualidade relacionado a Grande Florianópolis, Santa Catarina e o Brasil. Engenheiro civil Marco Aurélio Alberton, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tem 36 anos de atividade profissional. Integra o Conselho da ARES, Agência Regional Intermunicipal de Saneamento aqui do Estado. É diretor da Federação das Indústrias de Santa Catarina e está no segundo mandato como presidente do Sinduscom, o Sindicato da Indústria da Construção Civil da Grande Florianópolis. Doutor Alberton, nosso cordial boa noite, seja muito bem-vindo ao Conexão ND. Boa noite, Moacir. Boa noite. É um prazer estar aqui participando do seu programa. Doutor Diniz, vamos fazer uma avaliação. Como está, diante das mudanças que ocorreram a nível nacional com o novo governo e a nível estadual também, o mercado imobiliário da construção civil aqui no estado e, sobretudo, na Grande Florianópolis? Moacir, a construção civil ela é cíclica, né? Ela muitas vezes absorve esses movimentos que existem no mercado, os momentos de dificuldade, né? E ela sempre apresenta os resultados negativos no primeiro momento, mas é um dos primeiros setores também a sair desses momentos difíceis, né? E foi assim com esse último movimento da pandemia, da guerra na Ucrânia e o setor se reinventou para buscar alternativas para atender as necessidades do mercado. Nós vivemos um momento de reflexão, um momento de espera, né, aguardando, né, que o governo federal novo, que se instalou agora em janeiro, tome as medidas necessárias para que o Brasil continue o seu caminho de crescimento, né, incentivando a indústria da construção civil, que é tão importante na geração de emprego e renda para todos os municípios, todos os estados e para o Brasil como um todo. Presidente, o senhor conhece bem a Grande Florianópolis. Na última reunião da Fiesp, quando o senhor estava presente também, o prefeito da Palhoça mostrou como o município explodiu nos últimos 10 anos. Aliás, isso é visível, né, na construção civil e nas indústrias novas, setor de serviços que se instalaram na Palhoça, São José, também Florianópolis. Florianópolis, dois são pais, são no Campeche, não tem nada a ver com o Campeche de 5, 10 anos atrás. Rio Tavares, a mesma coisa. Norte da ilha é pior ainda, inglês, etc. É a bola da vez da Grande Florianópolis, então? Florianópolis e a região da Grande Florianópolis sempre esteve na mídia, né, como cidades especiais, cidades que se desenvolvem, que têm estrutura para atender essas necessidades e as pessoas querem vir morar ou trabalhar nessas regiões, né? Santa Catarina como um todo, né, Moacir, vive hoje pleno emprego, né, com taxas de desemprego de 3,8%, como você deve ter ouvido também lá na Fiesc, né? Então é um estado promissor que tem as áreas de desenvolvimento. E a Grande Florianópolis, como o litoral todo, como o oeste de Santa Catarina, pela pujança até do agronegócio também, tem se desenvolvido e atraído investidores e pessoas que querem vir para cá para morar, para ter uma vida saudável, até considerando os grandes centros urbanos, né? A questão da segurança, a questão da natureza e a questão do bem receber as pessoas, né? Características aqui do nosso povo. Em algumas regiões aqui de Florianópolis, da ilha de Santa Catarina, foram feitos lançamentos de condomínios e, sobretudo, de edifícios de altíssimo padrão, com apartamentos aí de 5 milhões, 6 milhões, 10 milhões na área do Jurerê, por exemplo. É uma coisa que nos espanta, né? Causa, o quê? O público diferente que está vindo do eixo Rio-São Paulo? Qual é a explicação para isso? É verdade, né? O novo aeroporto de Florianópolis, que é considerado um dos melhores aí do Brasil hoje, trouxe essa facilidade das pessoas, às vezes, morarem aqui e se deslocarem durante a semana para trabalhar em São Paulo, Rio de Janeiro, em outros centros urbanos. Beleza. E tendo uma qualidade de vida Sim. muito melhor. Então, está trazendo também esse público qualificado para essas áreas aí, trazendo uma grande valorização para esses empreendimentos, né? Esse público que trabalha aqui em Florianópolis não tem esse poder aquisitivo desses empreendimentos que estão sendo lançados, né? Nós temos muito trabalhador aqui que vem da indústria da informática, que vem do governo estadual, né, visto que é a capital do estado, né? E a gente tem um público diferenciado nesses casos desses empreendimentos de alto valor, não resta dúvida. Com a mudança do governo, o setor industrial, por exemplo, está muito preocupado. Porque as informações não são boas, né? O mercado está reagindo. Isso também acontece na construção civil? Verdade. Nós temos dois eixos principais aí para a construção civil, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que faz, né, a questão do programa Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, seja o nome que for, esses recursos financiam esse tipo de construção. Florianópolis tem uma grande dificuldade em razão do alto custo da terra e nós não conseguimos fazer, né, habitações de interesse social. E temos os recursos desse BPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que é da captação da poupança, né?
e esses recursos são destinados à classe média, as classes um pouquinho acima, que querem financiar a sua casa própria, ou o próprio investidor, que também, muitas vezes, busca do financiamento como sonho de ter um empreendimento para investir, né? Então, a gente precisa, né, efetivamente, que o governo federal tome as ações necessárias em razão do programa Minha Casa Minha Vida. Há algumas articulações, a CEBIC tem conversado com o governo federal e estão para reativar esse processo, ter uma parceria com os municípios, os estados, né, para que se possa ter a condição da terra, a condição de participação desses entes, para que se consiga fazer as habitações de interesse social. E a captação da poupança, o governo tem que se ajustar, tem que criar um norte para que ele possa dar um sinal positivo para a indústria, para as pessoas que querem apostar e tenham condições de fazer um financiamento para adquirir sua casa própria. Presidente Alberton, na minha avaliação, nos últimos 60, 70 anos, houve uma política de incentivo à habitação popular que foi o BNH. Saudosa memória, né? Porque teve a sua atividade meio distorcida. Mas, de qualquer maneira, é o seguinte, a pergunta é a seguinte: por que o governo federal, considerando que a indústria da construção civil é que mais dinamiza a economia, porque envolve todo tipo de profissional, envolve inúmeros serviços, né, do setor industrial, inclusive, quer dizer, dá um giro completo da economia. Por que, havendo uma grande carência de habitação no Brasil, por que os governos, não vou falar nem DER, nem BNC, os governos nunca se sensibilizaram? Porque é o seguinte: em primeiro lugar, a vida. Depois, a família, a vida com a família, com saúde, com a família, ok? E terceiro lugar, sem dúvida, não é a prioridade, é a habitação popular, é a casa. É ter o seu apartamentozinho, ter a sua residência, onde tem a memória, tem as fotografias de lembrança, tem os livros, tem os discos, enfim, a sua vida, a memória está na casa, na verdade. Por que nunca houve um governo que desse essa atenção especial, na sua opinião? É uma pergunta difícil de responder, porque a gente não encontra razões para isso não acontecer, né? Me parece que não há um projeto de política pública de médio e longo prazo, né? A cada governo que entra se preocupa em mudar o nome do programa, se vai chamar X, Y, Z. Não há uma continuidade e não se procura os exemplos que funcionam. A gente pode procurar mundo afora diversos exemplos aí para que se possa copiar e melhorar o que já funciona em vários países, né? Então, hoje, por exemplo, tem se falado muito em Florianópolis, e talvez seja uma boa alternativa, do aluguel social. O prefeito Topazio, em algumas conversas que a gente ouviu, né, talvez esteja apostando num projeto nesse sentido de que a prefeitura poderia entrar com os terrenos, a indústria da construção civil construir e a prefeitura fazer um aluguel social, né, para poder alocar essas pessoas, né? A gente tem um processo amplo, eu acho que vai desde a educação das pessoas, Moacir, porque você via muitas vezes, na época, um dos últimos empreendimentos populares aqui em Santa Catarina foi na época da Ângelo, eu acho, projeto que tinha de casas populares, foi feito ali na Via Expressa, vários, né? E você via as pessoas comprando aquilo, adquirindo, depois vendendo, e voltavam para onde estavam. Então, eu acho que passa por um processo amplo, né, de uma questão de educação, de conscientização, de política pública, né, contínua, perene, e para que as pessoas também possam ter a projeção de renda para poder fazer um financiamento e uma estabilidade política que possa manter também uma inflação controlada, um país crescendo a médio e longo prazo. Mas é unanimidade, né? Que é o sonho da casa própria atinge todas as camadas sociais, todas as pessoas. Não tem dúvida, Moacir. Hoje um déficit habitacional no país hoje está em 5,8 milhões de moradias. Em Santa Catarina, esse número chega a 150 mil. Né? Então, todo cidadão quer, né, ter a sua casa própria, onde morar. Doutor, me diga o seguinte, assim, uma reflexão que me ocorreu agora. Por exemplo, se o governo federal tivesse um financiamento, uma política pública de financiamento para tornar a casa própria acessível a baixa renda, média renda. Por exemplo, né, para baixa renda, a prefeitura está cheio de terrenos aí sem fazer nada, são às vezes com ocupações ilegais ou com má utilização. A prefeitura destina esse terreno para uma concorrência e uma empresa de construção civil vai lá e constrói, porque com o preço terreno doado, a construção vai ficar muito mais barata. Claro. E aí, com financiamento, isso seria possível para acessar a casa própria para milhares e milhares de famílias. Claro, eu acho que é um somatório de esforços, né, Moacir? Você vai fazer, por exemplo, um empreendimento a interesse social nas nossas praias, em algum local que seja lá. Você pode fazer no plano diretor hoje 2 pavimentos mais áticos. Qual o custo de um terreno para você fazer 2 pavimentos mais áticos? Né? Então, você tem que ter um somatório, um plano diretor que permita fazer isso, a participação dos entes públicos, né? A questão do financiamento, taxas que muitas vezes possam ser possível as pessoas apostarem nisso. Hoje nós temos um impeditivo no nosso país, que é a alta taxa, né, de juros que a gente vive hoje, 13,65%. Quer dizer, as pessoas estão tirando dinheiro da poupança para aplicar no Tesouro Direto e em outras, né? E o imóvel sempre é uma boa alternativa de investimento nesse sentido. O senhor coloca outra questão muito polêmica. Se não permite um gabarito maior,
a construção encarece barbaridade. Em qualquer lugar aqui de Florianópolis, Santa Catarina do Brasil, concorda? Claro. E aí há um segmento social, político, ideológico, que não quer verticalização. Qual é a alternativa? Eu acho que a gente tem que desmistificar isso, sabe? As audiências públicas, as conversas que a gente tem tido, a todas as entidades que participam desse processo, né? como CREAS, BEA, todas, né? Têm declarado essa questão do adensamento. O adensamento ele é inteligente para as cidades. Florianópolis tem uma densidade de 756,4, se não estou enganado, habitantes por quilômetro quadrado. Balneário Camboriú tem 3.300. Não queremos copiar o exemplo de Balneário Camboriú, não precisamos ter 100 pavimentos aqui, né? Mas Barcelona tem 15.000 habitantes por quilômetro quadrado. Então, São Paulo tem 8.000 habitantes por quilômetro quadrado. Então, se você adensa, eu sempre dou um exemplo, se você pegar 100 casas e fizer espalhada essas 100 casas, ou colocar essas 100 casas em 2 prédios, quanto custa a iluminação de 100 casas espalhadas, espraiadas e em 2 prédios? 2 prédios você tem 2 postos de iluminação pública. Quanto custa recolher o lixo? Quanto custa a segurança pública? A questão do comércio, o adensamento traz o comércio, traz recursos para o município, traz ganhos para a cidade. Então a gente tem que desmistificar isso, que é o empreendedor que quer ganhar dinheiro. Não é isso, é bom para as cidades, é bom para o município, para as pessoas você adensar. Evidentemente que tem que ter uma contrapartida, o poder público tem que fazer melhorias na infraestrutura, tem que vir junto desse processo, trazendo essas condições para que isso funcione. Né? Ou seja, para construir com um gabarito de 10, 12, 15 andares, haveria necessidade de o poder público garantir boa mobilidade, boas estradas, água, esgoto, fornecimento adequado de energia elétrica, de acordo? Claro, claro. Eu digo sempre assim, nós temos que fechar as concessionárias de veículos, porque como é que nós estamos vendendo o carro e está a cidade toda lotada, parada? Então não pode mais vender veículos. Não podemos fazer isso. É uma atividade que dá emprego, dá renda, gera recursos para a cidade. A construção civil também. Vamos achar alternativa, vamos buscar, vamos fazer um planejamento, gestão dessas questões. Né? Neste momento, o senhor defenderia algum tipo de restrição à construção civil em algum bairro de Florianópolis? Não? De forma alguma. Eu acho que a gente tem que somar esforços com o poder público. Talvez a gente vá falar depois, mas o plano diretor traz alguns benefícios nesse sentido, né, de adensamentos pensados aonde é possível adensar, e evidentemente que não dá para a gente fazer um adensamento tipo Balneário Camboriú em Florianópolis, que é uma ilha, uma condição diferente, morro, né, são situações diferentes. Né? Quer dizer, o adensamento, o aumento de gabarito, a definição do gabarito, na sua opinião, depende basicamente de um bom planejamento. Exatamente. Muito bem, plano diretor. Esse é um tema apaixonante que está na hora do dia. Vamos ver se a Câmara Municipal também age com um pouco mais de velocidade, né? E não fica naquela burocracia, naquelas discussões estéreis que não levam a lugar nenhum. Sua previsão sobre o plano diretor? Olha, a gente espera que esse processo dê continuidade. O presidente da Câmara de Vereadores está imbuído em fazer com que o processo ande. Foi feita uma agenda, né, com mais 5 audiências que já houveram, né, na Câmara de Vereadores, e tem mais uma audiência agora para março, a audiência final, para depois, em março e em abril, ser votado em primeira e segunda chamada o novo plano diretor. O plano diretor é o sonho, né, da cidade, dos empreendedores? Não é, para nenhum lado. Mas ele melhora muito a situação do plano diretor de 2014, que foi aprovado com muita dificuldade, com muitos problemas, com muita insegurança jurídica, faltando definições e que dificultam o processo de crescimento ordenado de Florianópolis. Enquanto a gente não aprova um novo plano diretor que valoriza o setor legal, a construção que obedece às regras e às leis, o Florianópolis continua ano após ano crescendo nas áreas de preservação permanente, crescendo de forma irregular, né, crescendo de forma desordenada, e não é isso que ninguém quer. Sem habitações de interesse social, quantos hotéis saíram em Florianópolis nos últimos anos? 1, 2? Não há incentivo, não há, né? Você faz um evento, muitas vezes os hotéis estão cheios. A gente tem as reuniões da Fiesc, o pessoal diz, não tem mais vaga, está tudo cheio e tal. Né? Então, isso é turismo, que é o nosso handicap, que é a nossa questão importante aqui em Florianópolis também. Na avaliação sua e do Sinduscom, os pontos mais importantes do plano diretor, eu ouço falar no Multicidade, né, que é a descentralização. Eu sou empolgado com esse projeto aí. É o mais... Eu acho que é um dos mais importantes, Moacir, porque as centralidades vai melhorar a questão, né, do trânsito em Florianópolis, né?
Você precisa sair lá de Ingleses para vir aqui no centro, no Estreito, para tirar uma carteira de identidade, uma carteira de motorista. Então, tem bairros como Santa Mônica que as construções ali a área de comércio está ilegal, porque é um bairro residencial no plano diretor antigo. Então, às vezes, a pessoa quer fazer um empréstimo, um financiamento, não consegue porque, né, não está legal. Então, o plano diretor, ele traz uma segurança jurídica e várias questões que não estão definidas no plano diretor de 2014, traz esse incentivo à centralidade dos bairros, que é muito importante, desenvolver os bairros, né, é questão da cidade dos 15 minutos, você morar, viver, ter lazer, Perfeito. Trabalhar próximo da onde você mora, né? Perfeito. Isso está acontecendo muito em São Paulo, né? Os empreendimentos lançam próximo do metrô, tal, próximo onde você trabalha, você não se desloca, às vezes você não se desloca de carro, não, você próximo onde você está, você faz praticamente tudo que você quer. E o exemplo que o senhor cita, e algumas autoridades também, dos ingleses, é uma barbaridade. Dizem que mais de 50 mil pessoas se deslocam diariamente dos ingleses para trabalhar na ilha. Exatamente. Não tem sentido, é uma coisa absurda. Às vezes você não consegue montar uma indústria, tem várias dificuldades no próprio plano diretor, então vamos ajustar isso, vamos fazer com que a cidade cresça em núcleos e centralidades, né? Melhorando, trazendo emprego, renda para esses locais, né? Para o próprio cidadão que está lá. E até outra questão que traz fortemente no plano diretor Sim. é a habitação de interesse social, incentivos à habitação de interesse social. Né, que ela traz mecanismos lá que podem viabilizar as habitações de interesse social, já que não se consegue fazer em Florianópolis isso. Né? Hoje está inviabilizada principalmente pelo valor do terreno. Exatamente. Né? Mas como seria esse projeto? Não, as zonas especiais, né, que tem hoje em Florianópolis, são grandes áreas, né? O plano diretor traz um percentual ali, permitindo que você construa ali, que você regularize aquelas situações e destine 10%, eu não lembro se é 10% ou 15% para habitações de interesse social. Você não precisa afastar as pessoas, né, dos empreendimentos de médio padrão, de alto padrão, para padrão mais econômico. Você pode ter próximo, porque essas pessoas vão trabalhar nesses empreendimentos, vão trabalhar no comércio, então não precisa morar 2, 3, 4, 5 horas longe, muitas vezes, desses locais. Muitos Então, colegas do senhor, no passado, talvez hoje ainda, eu gostaria de confirmar, queixavam-se muito da burocracia excessiva para obter a licença de um projeto redondinho, arrumadinho, com todas as licenças. Esse problema ainda existe hoje? Existe, Moacir, já melhorou um pouco, tá? A gente vê assim no prefeito Topázio, falando aqui de Florianópolis, né? Uma vontade de fazer um projeto, de melhorar isso tudo, né? Ele está até fazendo algumas coisas, desburocratizando. Hoje nós temos, por exemplo, um alvará para os unifamiliares lá, que é autodeclaratório, até 700 metros quadrados, você pode ir lá e um engenheiro responsável, arquiteto, né, se torna esse termo responsável, né, e não precisa passar por uma avaliação e, evidentemente, que a justiça cobre se algo for feito de forma errada. Então, ele tem esse projeto desburocratizado de melhorar. O setor legal pena muito com isso, porque você tem que tirar todas as licenças ambientais, aprovação de projeto, estudos de impacto de vizinhança, e muitas vezes isso bate na trave, quando volta às vezes com novas solicitações, né? Então, até pela lei de liberdade econômica, você tem que fazer o processo andar, gerir, fazer com que não volte com novas solicitações. Mas ele está imbuído, São José melhorou isso bastante, né? Palhoça também. Eu acho que todos os municípios têm que entrar nessa vibe, mesmo porque Santa Catarina, em especial Florianópolis, é conhecida como uma cidade digital, na Ilha do Silício. Então, nós temos que trazer tecnologia, inovação para o setor público, né, para que possa incentivar a indústria da construção civil e as outras de uma forma geral, porque é aí que vem, né, renda, geração de renda e emprego e tributos para o município poder investir em infraestrutura. Este é o Conexão ND, hoje entrevistando o engenheiro civil Marco Aurélio Alberton, presidente reeleito do Sindicato da Indústria da Construção Civil da Grande Florianópolis, o Sinduscon. Em seguida, temos outros assuntos de interesse público para tratar com o Dr. Alberton aqui no Conexão TV ND. Entrevista está disponível no portal ND+, e nas redes sociais da internet. Em seguida, retornamos logo após um rápido intervalo comercial. Até já. Estamos apresentando o Conexão ND pela Record News. Hoje com a honrosa presença do engenheiro civil Marco Aurélio Alberton, presidente do Sinduscon da Grande Florianópolis.
Doutor Berton, eu tenho ouvido com muita frequência na área de serviço, principalmente, hotéis, bares, restaurantes, cada vez com mais necessidade, qualidade da mão de obra. Mas eu não vejo muito essa queixa em relação à construção civil. Parece que a coisa melhorou ou não. Não, Moacir, nós temos assim bastante dificuldade Também, também. Nós tivemos um período que vinha muitos trabalhadores lá do Nordeste trabalhar aqui da Bahia, tá? E isso depois acabou diminuindo um pouco, né? No governo passado houve muito investimento em obra de infraestrutura em certo momento e acabou fixando um pouco esse pessoal. Agora está retornando um pouco desse pessoal para trabalhar aqui. Mas o nosso setor também tem muita dificuldade no trabalhador qualificado. Hoje nós temos falta de mão de obra, por exemplo, na nossa região. Encanador, eletricista, esses profissionais mais qualificados. E até temos tido uma conversa com o SESI, Senai, com o superintendente Fabrício, conversei esses dias até, para a gente ver o que a gente pode fazer em parceria com o SESI, Senai aí, para trazer uma especialização, uma qualificação melhor para os nossos trabalhadores. Eu acho que o Brasil, ele enveredou num processo de fazer muitas faculdades, esqueceu do ensino médio, perfeito, do ensino técnico. Profissional. Perfeito, perfeito. E isso sobra, às vezes, de mão de obra desses outros setores universitários e falta no nível técnico, Eu estava conversando esse dia com alguém da Alemanha, que lá, por exemplo, todos vão no nível técnico, Depois que você está trabalhando no nível técnico, aí você vai fazer uma especialização numa universidade, em alguma coisa nesse sentido. E nós poderíamos ter, por exemplo, técnico encanador, técnico eletricista, nós não temos técnico marceneiro, não existe essas profissões, esse nível técnico, e posso te dizer com certeza, o setor paga bem esses profissionais, o setor da indústria da construção civil paga muito melhor do que outros setores, Então, a gente está conversando nesse sentido, acho que a gente precisa melhorar, precisa trazer mais qualificação, e também é o que o setor tem feito, buscando modernizar as suas estruturas, trazendo tecnologia, trazendo inovação, pré-fabricação de processos, quer dizer, buscando alternativas que ele tem que se reinventar para poder atender às suas necessidades. Na verdade, o Brasil tem um problema grave do ponto de vista estrutural, como você sabe melhor do que eu. A nossa pirâmide na área da educação é maior percentual para as universidades federais, para o ensino superior, e é menor para o ensino básico, quando deveria ser exatamente o contrário, como acontece na Coreia do Sul, no Japão. Exatamente. E em relação à rotatividade no seu setor, eu vejo assim, na área do serviço, a maior queixa é essa. Prepara um profissional para um hotel, para um restaurante, para um bar, enfim, qualquer serviço. E aí, 3 meses, 4 meses depois, ele já está procurando outro lugar. Isso é comum também? Isso acontece também. Acontece muitas vezes. O nosso setor trabalha muito com serviço terceirizado, mão de obra terceirizada. Sim. E é um desafio até mostrar para esse pessoal que investir no trabalhador, qualificar, não é você perder ele para um concorrente, para um outro terceirizado. Porque se todos fizerem isso, você também vai buscar daqui a pouco um trabalhador dele que também foi qualificado. Então ele não pode pensar individualmente, tem que pensar no coletivo. Então isso é mudar a cabeça das pessoas, fazer pensar diferente da caixinha que se pensava lá no passado, Então eu acho que investir sempre em treinamento, em qualificação da mão de obra é importante. E se todos fizerem isso, um vai tirar trabalhador do outro qualificado, muitas vezes por uma questão de valores, de preço, de condição de trabalho. O sindicato tem alguma atividade na área de preparação de mão de obra, qualificação de mão de obra? Nós estamos justamente trabalhando nisso agora, Moacir, nessa conversa aí com o SESI Senai, tentando buscar alternativas aí, junto dos empreiteiros também, estamos conversando justamente para tentar buscar algumas alternativas nesse sentido. Tem algumas dificuldades do nosso setor, porque é uma indústria itinerante. É uma indústria que não está no mesmo local. Uma obra está aqui, daqui a 2, 3 anos está em outro local. Esses trabalhadores muitas vezes são das regiões vizinhas, porque até pela dificuldade de morar em Florianópolis, falando de Florianópolis, por exemplo, a maior parte dos trabalhadores vem da Palhoça, vem de Nova Trento, vem de São José. Então, muitas vezes eles têm uma condução para ir embora. Então, tem essa dificuldade que tem que ser estruturada, contornada. A gente está conversando para ver de que forma que a gente consegue fazer para atrair novas pessoas. E tem um outro fator que a gente já conversou também com a Fiesc, com nossos setores, que é o grau de risco da construção, que não permite que as pessoas com menos de 18 anos trabalhem na indústria da construção civil. E o que elas vão fazer? Elas têm que trabalhar. Então, muitas vezes, elas vão para o comércio, vão para outras atividades que podem trabalhar e aí quando chega 18, 19 anos já não consegue vir para a construção civil. Lá no passado, esses trabalhadores, o vô trazia o filho, o neto, o pai trazia o irmão para trabalhar pequeno na construção civil. Então a gente precisa repensar isso, porque a construção civil melhorou muito, nível de acidente, hoje
falando do setor legal, evidentemente, que eu represento aqui, as obras têm segurança do trabalho, têm acompanhamento, tem toda uma estrutura de equipamentos de proteção coletiva, proteção individual, que sugere uma nova condição para o trabalhador da nossa indústria, né? Então a gente está pensando de que forma podia ser revisto essa questão do menor aprendiz, de você tentar trazer ele para a obra antes de formar um profissional. Outra questão que valeria registrar aqui também é o seguinte, são muito raros os casos de construções com algum tipo de defeito mais grave, né, de alguma irregularidade. No geral, as obras de apartamentos, prédios de escritórios, consultórios, são de excelente qualidade aqui em Florianópolis. E seguras. É verdade, é verdade. Sempre falando do setor legal, né, as empresas hoje se reinventam, têm melhorado o seu processo construtivo, melhorado a fiscalização, né, existem no setor da indústria da construção civil mais de 1000 normas técnicas para serem atendidas, então é um desafio tremendo, né? A própria norma de desempenho, que trouxe responsabilidade para as construtoras, no sentido de cuidar dos empreendimentos, de ter desempenho nos seus processos construtivos, também trouxe responsabilidades para o condomínio, que também tem que fazer as manutenções preventivas necessárias para que os sistemas funcionem. Então, muitas vezes a gente via que, né, o condomínio botava lá um síndico que era senhora aposentada, alguém que não entendia nada de construção, e isso está mudando também, com síndico profissional, com pessoas que conhecem um pouco melhor e tem que cuidar. Como um automóvel você faz revisão, um condomínio entregue também tem que ter a revisão, a vistoria, os contratos de manutenção, etc. O senhor que é engenheiro civil e presidente do Sudescom, eu queria também esclarecer outra dúvida. O Google mostra lá, né, a internet mostra com facilidade, por exemplo, que a China já tem máquinas para construção de estrada de ferro. Consegue colocar lá 1 quilômetro de trilho com a máquina automática, tudo automatizado, na verdade. Em relação à construção civil, eles também estão avançados na construção civil. Fazem muito rapidamente um prédio, né? É verdade. A China mesmo é campeã nesses processos, né? Chega a construir um prédio aí em algumas semanas, né? Isso. E esses dias eu recebi também um vídeo de um grupo que eu participo lá de inovação e tecnologia, fazendo a casa numa impressora 3D. Construindo a casa de 3 cômodos numa impressora 3D. Sério? Ia, voltava e fazia o cômodo todo, levantava em 3D. Então, eu acho que a tecnologia, a inovação está vindo cada vez mais forte, né? A gente vai se adaptar. O Brasil ainda tem uma certa dificuldade pelo custo. Muitas vezes esse tipo de tecnologia tem um custo inserido alto, né? Vou dizer, por exemplo, a questão de fachadas, né? Existe fachada ventilada, na Alemanha se usa muito. É um sistema de fachada com insertos metálicos que separa a alvenaria, né, o fechamento da fachada. E isso é excelente, porque isso não precisa pintar mais, não precisa lavar, melhora a acústica, melhora a térmica, só que custa caro. Então, para o nosso processo construtivo, muitas vezes, inviabiliza por causa disso. Mas é um desafio que as empresas estão hoje sempre procurando resolver, né, investir, e tem melhorado bastante nesse sentido. Esses prédios rápidos na China, todos eles são com estrutura de aço, né? Isso. Aí lajes prontas, né? Existe aqui já em Tubarão, né, a Brasil ao Cubo. Estou aqui fazendo propaganda da Brasil ao Cubo, mas ela é referência, né? A propaganda é merecida, eu vou explicar por quê para o senhor, porque eu fiquei espantado no início da pandemia, que foi construído um hospital em São Paulo em um mês. É verdade. Uma coisa maravilhosa. Verdade. E aí fui saber quem é que fabrica. Era um grupo Tubarão. de jovens, aquele engenheiro de Tubarão, de Santa mesmo. Catarina. E depois construíram outros hospitais e outros edifícios. Eu, inclusive, conheci em Tubarão um prédio que já está funcionando lá há muito tempo, também parece 30, 60 dias. É verdade. E essa tecnologia não se repete. A questão toda, Moacir, é o custo. Né? Lá, por ser estrutura de aço, né, de ferro, o ferro aumentou muito nos últimos anos, tem um custo alto, né? Então, quando você vai comparar um processo nosso de construção com estrutura de concreto, tijolo, reboco, alvenaria, com esse tipo de estrutura, ela custa mais caro. Então, o consumidor final é que dita o mercado, ele quer pagar por um produto mais caro. Então, um hospital, um hotel, muitas vezes você tem um rendimento financeiro da locação disso, ou a necessidade de poder botar em funcionamento, esse custo muitas vezes viabiliza. Para o dia a dia da construção, você tem ainda um delay, uma diferença de custo ainda, que você ainda tem que alcançar, né, para poder viabilizar nas nossas obras. Doutor, outra questão para baratear a habitação para os nossos catarinenses aqui da Grande Florianópolis, principalmente, que o senhor dirige aí no sindicato,
Haveria assim uma redução tributária, isso poderia facilitar? Ou a carga tributária é razoável para... Não, não. No nosso país a carga tributária é muito elevada, né, Moacir? Também, e na Constituição Civil também? Também, né, também. E a gente espera até, né, essa reforma tributária que está lá no Congresso Nacional, que ela possa avançar. O senhor acredita nessa reforma? A gente sempre tem esperança, né, Moacir? Está há tantos anos lá, né? É verdade. E a gente até ouviu uma conversa agora que estaria sendo retomada essa discussão. Existiam, se eu não me engano, 2, 3 projetos lá, estavam adensando num só, e quem sabe a gente possa avançar nisso. A gente sempre teve a experiência de que quando, até nesse governo passado, quando se reduziu tributos, aumentou a arrecadação. Então, eu acho que essa é uma lógica que no governo normalmente federal, acontece. Não, no estadual também já, muitas no estadual vezes também. isso. No estadual também houve essa mesma, né? Então, eu acho que impostos mais em conta, as pessoas querem pagar, querem estar, né, corretas, né? Então, você sensibiliza e acaba arrecadando mais ainda. Então, é importante, tem esperança que a reforma tributária possa caminhar no Congresso Nacional. Outra questão que a gente discutia muito no passado, acho que é atualizada ainda, questão da destinação dos resíduos da construção civil. É preocupação do sindicato? Tem alguma atuação nessa área? Não, hoje está bem equacionado, sabe, Moacir? As obras todas têm obrigatoriedade, inclusive, de separar esses resíduos, né? Você tem classes A, B, C, D e E desses resíduos, né? Entulho, plástico, metais, né? Gesso, por exemplo, né? E tem empresas que recolhem isso, né? E já dão o seu destino correto. Então, falando sempre do setor legal, né? As empresas hoje já têm, normalmente, espaços nas obras no qual separam esses resíduos e já tem empresas, inclusive, que são cadastradas com as licenças de operação dessas empresas para recolher esses entulhos gerados na obra. E também tem reduzido bastante esses entulhos, né? Até pelos processos construtivos que têm melhorado, né? Presidente, a primeira vez que eu fui a Dubai, eu fiquei espantado com o número de gruas. Dubai tinha 2 céus, o céu da natureza, né? O espaço sideral e o céu das gruas iluminadas à noite. E aqui eu nunca vi rarissimamente usa grua. Por quê? Muito caro? Qual é a razão? Eu acho que o processo construtivo, você ainda não consegue ter uma otimização de 100% da grua. Nós, por exemplo, utilizamos gruas nas nossas obras, sim, e algumas construtoras aqui têm, né? Mas é porque o processo construtivo deles, você usa do início ao fim de uma obra grua. No nosso processo construtivo atual, você tem uma otimização de 100% da grua na fase de infraestrutura, fundações, sapatas, blocos, na fase de estrutura, na fase de alvenaria, né? Quando você vai para as fases de revestimento, você já perde, porque você tem um processo ainda de estar levando o azulejo, lá você trabalha com banheiro pronto, o banheiro o banheiro pronto, vem pronto de uma fábrica e encaixa dentro do prédio. A fachada vem pronta, por partes. Você issa numa grua e encaixa na fachada. Nos Estados Unidos, muito vidro, muito, né, acabamento nesse sentido. Lá se usa muito gesso acartonado para fechamento de paredes. Então, você tem um processo construtivo lá mais industrializado que acaba favorecendo o uso das gruas. O nosso ainda precisa avançar mais. Outra dúvida que é importante o engenheiro esclarecer. Quem vai para Orlando, principalmente, nos Estados Unidos em geral, na Flórida, mas vai para Orlando, as casas, a gente observa lá, né? As casas são basicamente de madeira, mas parece todas casas de material, porque tem um acabamento extraordinário. Por que nós temos tanta madeira no Brasil, sobretudo a madeira de reflorestamento, não se tem casa de madeira? Eu acho que isso hoje tem uma tecnologia... É cultura ou... É questão cultural também. Tem uma empresa que é padrão de referência em Curitiba hoje que está fazendo empreendimentos de madeira, nos né? moldes daquela de Orlando. Isso, exatamente, né? Com o wood frame, que a gente chama lá, né? Que são as construções de madeira, né? Mas há questão, no Brasil se usava casa de madeira antigamente, né? Depois saiu de madeira para alvenaria. Então, casa de alvenaria que é representativo. Né? Elevava o nível. Elevava o nível. Então, acho que é questão cultural, uma questão também de ajuste disso. Há uma exportação muito forte, né, dessa matéria-prima também, que muitas vezes há um custo bastante elevado, sim, que o nosso custo aqui fica às vezes proibitivo você conseguir competir, né? Projetos inovadores da sua gestão lá no Sindicato da Construção Civil? Olha, nós assumimos com um propósito lá de fazer uma administração proativa, participativa, próxima às entidades públicas, né, às outras entidades também, aos poderes constituídos, né, e foi nesse sentido que a gente assumiu lá o Sinduscon em 2020, renovamos esse mandato em 2022, trazer novos associados, ter essa representatividade, defender o setor legal da nossa indústria, que constrói obedecendo à legislação, que constrói tirando as licenças ambientais. O setor da construção civil é importante, nos últimos 3 anos gerou mais de 500 mil empregos no Brasil, o setor da indústria da construção civil, segundo dados da Fiesc, é o primeiro setor industrial
em termos de produtividade, é a indústria da construção civil, com 4,5% do PIB catarinense e um faturamento de 12,2 bilhões em 2019. Então é um setor importante que a gente tem que desmistificar um pouco essa questão de destruidor de natureza, de um setor que quer... Não, é um setor importante, é um setor que gera emprego, renda e faz as coisas de forma correta no setor legal. E eu enfatizaria, é o sonho de todo mundo, de toda a família, é ter a sua casinha, o seu apartamentozinho, por menor que seja. É verdade. Nós temos dois setores bem interessantes, né, Moacir? Que é o sonho da casa própria das pessoas que querem, são muitas pessoas que desejam isso, que têm essa necessidade, ou trocar, quem compra um carro quer trocar por um melhor, quem compra um apartamento pequenininho quer trocar por um melhor, um outro maior, e o que vem atrás disso tudo, né, Moacir? Quem compra um apartamento vai comprar uma geladeira, vai comprar uma televisão, vai comprar uma mesa, vai comprar um sofá, vai mobiliar, então ele gera muita riqueza, além de toda a taxação, de todos os impostos que o poder público recebe. A cada 1 bilhão investido na construção civil, Moacir, 110 milhões são gerados de impostos aqui, ICM e impostos diretos aqui no estado de Santa Catarina. Presidente Marco Aurélio Alberton, muito obrigado pela sua honrosa presença aqui no Conexão ND. Para as suas despedidas. Obrigado, Moacir, é um prazer conversar com você. Passou tão rápido aqui que a gente não percebe, né? Mas a nossa mensagem final é isso, né? Sempre em defesa do nosso setor legal, na importante geração de emprego e renda para toda a sociedade. Grande abraço, cumprimentos a toda a diretoria, integrantes do Sinduscon da Grande Florianópolis. Obrigado, Moacir. Obrigado pela presença. Agradecimentos especiais a todos os telespectadores que nos acompanham até esse momento. Entrevista com Marco Aurélio Alberton, presidente do Sinduscon da Grande Florianópolis, disponível no portal ND+, líder absoluto de audiência em Santa Catarina e nas redes sociais da internet. Obrigado a todos, um abraço e até a próxima.